Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Rodrigues e você está aqui no canal Astrologia Clássica. Nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica para a semana que vai do dia 3 ao dia 9 de julho, que é uma semana que tem movimentos importantes. Vocês vão ver aí que tem alguns ingressos acontecendo durante essa semana e por isso altera a dinâmica de ritmo, né, de velocidade ali, tá? Bom, não vou falar muito aqui nessa introdução, mas uma coisa que eu quero lembrar a você que quer estudar astrologia é que eu tenho alguns cursos lá na minha plataforma de estudo EAD. Você pode acessar pelo meu site astrologiaclassica.com.br e ali você vai ter no menu a descrição dos cursos. Tem os cursos de formação de astrologia natal 1 e 2, depois de astrologia horária, e tem também as opções complementares, que aí é para quem já tem uma estrutura da astrologia já formada, principalmente na natal, né? Ali os cursos complementares são de astrologia natal específicos sobre algum tema. Bom, pessoal, então vamos lá, não vou falar muito aqui nessa introdução, eu sei que vocês estão curiosos para entender aí como essa semana vai ser, então vamos lá. Essa semana vai do dia 3 ao dia 9, então nós vamos ter uma fase crescente acontecendo aqui na quarta-feira, tivemos uma fase nova na semana anterior. Então vamos aqui, o dia 3 de julho, no domingo, ele vem com um movimento interessante entre aqui a Lua e Mercúrio, e a Lua está posicionada no signo de Leão, enquanto o Mercúrio está em Gêmeos, no seu domicílio, e como são signos quentes, isso deixa a motivação, né, o clima motivador do dia bastante ativo, assim, muito aceso. Então, vai ser na madrugada, né, quase na virada ali do sábado para o domingo. Quando amanhecer o dia, essa influência não está tão forte, mas estará ainda, a Lua ainda estará nesse orbe, se afastando do aspecto com Mercúrio, e você vai poder aproveitar aí no início da manhã essa motivação para as suas atividades. Pode ser interessante para conversas, enfim, a natureza do aspecto de 60 graus é leve, como também dos dois planetas, né? Mas quando for às 6h59, na manhã, a Lua vai aplicar 120 graus a Marte, que está aqui no final do signo de Áries, seu domicílio, e essa dinâmica continua deixando o dia 3 bastante motivado, né? Bom, pode ser um momento bem interessante para você assumir aquela coragem para realizar alguma atividade. Quando eu digo a coragem, não é só no sentido oposto da covardia, né? Tanto nesse sentido, mas de perceber essa motivação e energia para realização mesmo, né? Essa posição do Marte em Áries é bastante realizadora, tanto Marte como Áries são quentes e secos, e aí essas qualidades, elas criam um campo para uma produtividade prática. Como a Lua também está num signo quente, a gente tem um domingo ideal aí para realizar os assuntos do nosso interesse. Para tomadas de iniciativas pode ser interessante, mas também para a realização de assuntos práticos de maneira geral, tá bom? Bom, e aí depois às 9h31 no meio da manhã, a Lua muda para o signo de Virgem e aqui já muda um pouquinho mais a velocidade, porque o signo de Virgem, terra, né, ele é frio e a frieza diminui o senso de velocidade, né, diminui a agitação, por exemplo, e daí você vai poder experimentar ainda o clima produtivo, mas não mais tão motivado, tão veloz. Bom, é interessante porque aí a gente tem esse clima para concertos, reparos, para lidar com as coisas menores do dia a dia, não é uma característica ruim. O dia 4, pessoal, ele vem com o primeiro movimento às 10h03 da manhã, 60 graus entre a Lua e o Sol. O Sol está no domicílio da Lua e isso acaba fazendo, criando um clima de reserva, de acolhimento. 60 graus é leve, então não é uma grande expectativa sobre o movimento, mas é bom se você estiver pensando em reservar dinheiro, em cuidar dos seus assuntos mais próximos, cuidar das burocracias de vida, porque essa característica ela é bem organizada, então a organização se beneficia disso, como também a característica mais analítica, né? Olhar dos detalhes também fica mais favorável. No meio do dia, 12h37, a Lua vai aplicar 90 graus a Vênus, aí já merece uma atenção,
porque Vênus está num signo de muita agitação e a Lua está posicionada num signo de debilidade para Vênus, que é um signo de queda de Vênus. Então, assim, grandes ousadias a investimentos ou aos outros assuntos de Vênus não são recomendados, inclusive no nível romântico, no nível afetivo, um pouco menos. Como Vênus está em Gêmeos, isso dinamiza muito essa questão de desejos, deixa um clima assim, muito agitado para atendimentos de desejos. Mantenham a atenção sobre os excessos, com gastos, enfim, com os assuntos ligados a Vênus mesmo, né? Bom, quando a Lua aplicar 60 graus ao Sol às 10, né? Daqui das 10h03 até as 12h37, não dissolveu tanto o aspecto, não se desfez ainda. Então, a gente não tem um clima agitado durante esse dia 4. Então, quando esse momento acontecer, pedindo essa atenção aos desejos de Vênus, aos investimentos, às compras, né? Nós vamos ter ainda esse anteparo aqui da Lua assistir o Sol, né? Ajudando a gente manter um pouco as coisas. E só isso no dia 4. Aí o dia 5, pessoal, ele já vem com um ingresso aqui, né? Marte que deixa o seu domicílio diurno, Áries, e ingressa em Touro. E o ingresso de Marte no signo de Touro é uma representação muito segura, persistente, determinada, também bastante assídua, né? Disciplinada, a gente pode dizer. Só que gás nenhum para movimento acelerado, velocidade. Então, a velocidade perde bastante quando Marte ingressa em Touro e a gente ganha mais de determinação, retidão mesmo, né? Um passo firme para seguir adiante, tá? Então, esses momentos aqui, esses dias, né, em que Marte estiver no signo de Touro, a gente tem uma robustez bastante marcante. Então, assim, pouca habilidade para mudanças radicais, porque nós estamos falando de um signo fixo. Então, há uma tendência a levar as coisas com mais força. Não é veloz, mas é muito forte, tá? Bastante forte. Se você estiver pensando em energia de combate, então a posição de Marte em Touro ela é bastante resistente, difícil de quebrar, tá? É difícil de romper, certo? Que é, enquanto Marte em Áries vai para o embate muito rápido e sai agindo, Marte em Touro se mantém firme, né? Se mantém duro, assim, né? E aí essa dureza que é que impede as coisas de fluírem, né? E às 3h25 depois, um pouquinho depois, é o Mercúrio que ingressa no signo de Câncer, que também deixa o seu domicílio diurno. Aí o que acontece com o Mercúrio em Câncer? Principalmente no sentido de notícias, de fala, dessa agitação com informações, diminui, porque a tendência do Mercúrio em Câncer ela é mais analítica, ela é mais reservada, ela é mais detalhista, né? A gente cai nesse campo aqui e perde um pouco e sai um pouco desse campo agitado de burburinho. Agora, não é que as coisas deixam de ser, que diminui a quantidade, mas é que tende a se concentrar mais nos assuntos e não diversificar tanto, né? Então, aqui dá uma tendência mais marcante. E para os temas relacionados a Mercúrio, comércio, transportes, né, notícias, também estudos, se você precisar fazer uma reunião, os assuntos que dependam, né, de mais análise são os melhores, enquanto essa característica estiver prevalecendo, tá bom? Bom, às 3h37, tudo na madrugada, né? Aqui nesse período de 3 horas aqui. Aí a gente tem então o Mercúrio aplicando esses 60 graus a Marte, né? Bom, gente, e aí o que acontece? Marte já está no exílio, no detrimento dele. Quando ele receber esse aspecto de Mercúrio, ele vai enxergar outra debilidade, que é a debilidade da queda. Então esse dia 5, que é uma terça-feira, merece bastante atenção. Primeiro, porque assim o ritmo ele fica um pouco emperrado, muito detalhista, muito mesmo. Vocês vão sentindo bastante disso no clima. Agora, Marte não é um planeta de característica alegre, né? As características de Marte são o embate, o combate, a defesa. Nesse movimento aqui, que é 60 graus, é leve, mas a gente tem uma tendência muito resistente com comunicação, com conversas, por exemplo. Então, não é um momento muito interessante para reunião, né? Porque pode emperrar num determinado assunto e a coisa não ir. Não é muito interessante para divulgações, principalmente as que envolvam novidades, né? Temas novos, lançamentos, por exemplo. Já não é muito legal, né? A gente tem um clima muito de defesa sobre comunicação de uma forma geral, tá bom?
Então mantenha uma atenção sobre esses fatores. O dia 5 todo vem com esse clima. À noite, né? Então, depois de tudo acontecer aqui durante o período entre 13 e 4 da madrugada, o próximo movimento é só à noite, ó, 19h25, que é o ingresso da Lua no signo de Libra. Alivia um pouco, né? Porque ainda nós temos Vênus em Gêmeos. E agora ela está no termo, né? Ela não está peregrina. E isso cria um campo mais amistoso. Então, vocês vão sentindo um pouco o peso do dia 5 durante a manhã, bem cedo, né? Como os aspectos vão acontecer durante a madrugada, a gente vai sentindo um pouco esse peso no início da manhã, depois alivia um pouco, principalmente à noite. E ainda no dia 5, às 22h20, a Lua vai aplicar 90 graus a Mercúrio. Bom, e esse já não é assim propriamente difícil, porque nós temos uma recepção mútua, né? Então, assim, a Lua tem domicílio no signo onde o Mercúrio está, e o Mercúrio tem a regência da triplicidade noturna, por sinal aqui no ar, né, no elemento ar. Então isso cria uma facilidade para levar os temas adiante, mesmo que não seja veloz, eu diria assim que o diálogo é um pouco mais favorecido, há um clima menos tenso para se colocar as informações, um pouco mais propenso para os assuntos comerciais, para os estudos também, né, que vai ser no final do dia. Bom, o dia 6, pessoal, vem com o primeiro movimento às 10h13, um pouco preguiçoso, né? Vai acontecer quase no meio do dia, que é uma oposição entre a Lua e Júpiter, e essa oposição, ela não é assim grandiosa, né? Porque nesse ponto aqui onde a Lua está, Júpiter só tem a regência participativa do ar, né? Da triplicidade do ar. E a Lua não tem nenhuma dignidade essencial, né? Aqui no signo de Áries, gente. Então, o que acontece é que essa oposição, ela mexe um pouco com o sentido de avanço, né? Se a gente pensar que Júpiter é o que avança, ele está no signo quente, ele é quente e cria mais disposição para ir adiante, para os assuntos de fora, né? Esses temas todos, a Lua em Libra emperra um pouco. Então, eu penso que pode ser difícil fazer escolhas durante esse momento. Pode ser um pouco difícil lidar com os assuntos que dependam do nosso senso de julgamento, escolher entre um caminho ou outro, né? Esses temas acabam sendo um pouquinho difíceis. E como o Júpiter tem também o tema da esperança, gente, então essa oposição, ela representa um desafio com os temas que envolvam expectativas, esperanças, promessas, indulgências, né? Então traz um pouco dessas dificuldades aqui. 23h14, já no finalzinho do dia 6, nós vamos ter a fase crescente acontecendo. E é uma fase crescente que merece uma atenção, porque nós temos a Lua se beneficiando da posição do Sol e o Sol se prejudicando da posição da Lua. Naturalmente, as quadraturas entre Lua e Sol já são desafiadoras, e essa então, principalmente para o sentido de sucesso, não avança muito, porque o Sol sai bastante prejudicado aqui, a Lua nem tanto. Então, aquela característica mais analítica continua valendo, reserva e menos exploração para fora, né? Menos impacto externo, tá, gente? Não é um bom momento para início, não só porque a fase é crescente, né? Os momentos de quadratura entre Sol e Lua, por exemplo, na astrologia médica, são os momentos críticos. Então, é um momento crítico, mas principalmente porque o Sol, numa expressão de sucesso, acaba sendo bastante atrapalhado aqui pela posição da Lua, né? Então, não é um momento muito interessante para inícios. Só isso no dia 6, mas já é suficiente, né? Dia 7, gente, que é quinta-feira, vem com 120 graus às 2h54 na madrugada entre a Lua e Vênus, né? Bom, Vênus está se beneficiando bem da posição da Lua, a Lua nem tanto da posição de Vênus, mas como são os astros femininos, né? Pode ter benefícios para os temas femininos. E é um clima que eu diria assim, alegre, ele é leve, mas pena que vai acontecer bem na madrugada, né? Podia acontecer um pouquinho depois no meio do dia útil, porque aí a gente ia sentir essa leveza do dia com um pouco mais de facilidade, tá bom? Bom, é um clima interessante para se colocar as coisas de uma forma tranquila, ele cria um clima de alegria, não é uma empolgação, né? Mas ele cria um clima pacificador, cria um clima assim tranquilo para a gente levar os temas. Quando for às 16h17, a Lua vai aplicar 120 graus a Saturno, que é uma característica aqui, né? Um aspecto interessante, porque Saturno tem exaltação aqui no signo onde a Lua está passando. A Lua está criando várias condições bem interessantes de recepção ao longo dessa semana.
E esse 120 graus de elemento ar, ele é interessante para trocas mentais, para os estudos, nem tanto para compromissos de uma maneira geral. Agora, eu penso sempre que quando o Saturno fica exposto assim a um ponto de exaltação, ele envolve um pouco esse clima de status, eu penso, né? Ele não é assim tão soltinho, né? Como o Saturno rege mais os assuntos mais formais, esse trígono acaba expondo bastante as formalidades, né? O status, as formalidades, então conversa, os assuntos não são muito simples, eles são um pouco mais sofisticados. Eu penso que tem um quê de sofisticação aqui durante esse momento, né? E a gente tem um trígono bem interessante acontecendo aqui entre Lua, Saturno e Vênus, né? Então, para esses temas que envolvam a beleza, a estética, né? Não só a beleza, assim, mas os temas estéticos de uma maneira geral, artísticos, enfim, numa característica um pouco mais sofisticada. Bom, no dia 8, vamos lá, começa com intensidade, porque a Lua ingressa em Escorpião, que é o domicílio de Marte, bastante profundo, e o clima é um clima mais intenso mesmo, né? De engajamento, de envolvimento, de vestir a camisa. Então as coisas não passam batido. Vocês vão perceber bastante isso no clima geral, né? Que é uma tendência um pouco mais a se fixar nas coisas. E quando for 6 e 6, e a Lua vai aplicar uma oposição a Marte. E essa oposição, ela é bem interessante porque ela traz aqui uma visão de Marte para o seu domicílio noturno e para a Lua aqui da sua exaltação. Agora, apesar da recepção mútua, que pode trazer benefícios para envolvimento, engajamento, para disciplina, para combates bem estratégicos, não tem velocidade alguma. Então, se você precisar realizar algum assunto que dependa de uma praticidade, agilidade, fazer rapidinho alguma coisa, tal, esse não é o momento. A recepção mútua, ela acaba ajudando a permanência nos assuntos e engajamento para que você chegue ao ponto onde você deseja. Pode instigar um pouco mais de coragem, por exemplo, né? Mas não no sentido de um combate direto, de velocidade de solução rápida. Lembrem-se de que a Lua está no signo de Escorpião e o Escorpião é muito profundo, elemento água, e a água é complexa, então ela não cria assim tanta facilidade, tá? Bom, então o que pode ser interessante durante a manhã do dia 8? Esse clima de lidar com uma situação de cada vez e resolver, porque essa recepção, ela ajuda a gente a resolver principalmente temas muito difíceis, complexos e não se desviar dos temas, tá, gente? Mas não é veloz, então mantenha atenção a isso, ela é bem robusta, bem complexa. E às 14h31 a Lua vai aplicar 120 graus a Mercúrio, então é exatamente esse aspecto aí de novo. Agora aqui é o Mercúrio que facilitou a vida para a Lua, ele está no domicílio da Lua, né? Mas gente, o Mercúrio e Lua são os astros que representam o processo mental, o processo cognitivo. A Lua em Escorpião e Mercúrio em Câncer são bem complexos, então os temas nesse período eles podem ter essa característica complexa, emocional, envolvente, nos atingem muito forte, muito profundamente, né? Se a gente pensar no sentido eletivo, pode ser interessante para estudar temas difíceis mesmo, bem complexos, né? Temas muito profundos, às vezes temas que dependam da interpretação, temas simbólicos, por exemplo, né? Pode ser interessante, porque toda essa complexidade, essa profundidade pode fazer com que a gente encontre um pouco mais de facilidade para enxergar as coisas. Mas é óbvio que cada um tem a sua percepção, né? Nem todo mundo tem uma habilidade perceptiva elevadíssima. Tem algumas pessoas que são bem racionais. Agora, o clima do dia ele é envolvente, ele é nesse tom de não só notícias, mas os acontecimentos cotidianos acabam pegando muito no clima emocional. Por isso, mantenha atenção com os assuntos que vocês vão se envolvendo aí, porque é complexo e depois para sair disso dá um pouquinho mais de trabalho. A tendência analítica fica bem forte, e se você precisar analisar dados, relatórios, coisas nesse sentido, acaba tendo um benefício maior. O dia 9, que é sábado, gente, ele vem com um aspecto de quadratura entre Mercúrio e Júpiter, e esse aspecto facilitou a vida para Júpiter, porque o Mercúrio está no signo de exaltação de Júpiter, né?
Então, como Júpiter representa a pacificação, a atenção, também pode ser bem interessante, não é uma quadratura desafiadora, né? Ela puxa para dentro novamente, tem uma tendência abundante. E depois, às 8h10, no início da manhã, a Lua vai aplicar 120 graus ao Sol. E aí, de novo, aqui a gente tem uma coisa interessante, né? A posição do Sol aqui facilitou a vida para a Lua, porque ela está aqui num ponto bem prejudicada, que é um ponto de queda, né? Isso acaba ajudando a enxergar o seu domicílio, esse aspecto. E aí, com isso, a gente tem menos tensão, né? Então, ao invés de ter aquele engajamento emocional tenso, né? De envolvimento, de resistência, a gente tem um engajamento emocional mais de proteção. Então, pode ser interessante. Aliás, toda essa semana tem uma característica muito forte de reserva, de tendência analítica, de muita profundidade, né? Uma semana em que a gente não tem tanta leveza como na semana anterior, a gente teve alguns momentos bem interessantes, mas essa ela vem muito reservada, bastante analítica. Bom, pode ser um momento interessante para os cuidados com os assuntos próximos, para análise, para estudos, né? Não é um clima festivo, ele pode bater nas mesmas teclas anteriores, remexer assuntos e ir lá no fundo e trazer coisas mais difíceis, né? Então, essa semana vem com tudo isso. Até porque no dia 9, ainda no sábado, a gente tem essa quadratura entre a Lua e Saturno. Essa é uma quadratura difícil, gente, porque a Lua está bem debilitada e ela vai estar alta no céu, né? Bem perto aqui do meio do céu, durante esse aspecto, e Saturno aqui com ascendente. E o que acontece? Saturno está retrógrado, essa quadratura é fixa, ela é bem resistente, um pouco rancorosa, evitem rancores, ressentimentos. Eu diria para vocês evitarem lidar com temas muito difíceis e complexos, porque se você entrar nesse clima durante esse momento, dá um trabalhinho para sair, né? Fica muito enrolado nos problemas a resolver. Como Saturno está retrógrado, essas retrabalho, retomada de coisas difíceis é uma possibilidade. Então, não é um momento nem um pouquinho interessante para os inícios, né? Ele fica remoendo as coisas, tá, gente? Então, merece bastante atenção. E aí vocês viram como essa semana é uma semana bem intensa, como eu falei para vocês, porque a gente tem muitas recepções, né, no signo de Câncer. O signo de Câncer já é um signo de reserva. A Lua vai passar por Escorpião, também por Virgem, por Escorpião, que são signos frios. E essas características todas, elas criam um clima mais analítico. Já não é tão expansivo, mas é mais reservado, é mais analítico. Vai puxando a atenção para dentro, vai trazendo aquele clima de engajamento emocional com as coisas, sejam elas positivas ou negativas, mas se envolve muito com as coisas e isso merece bastante atenção aí para vocês se organizarem, tá? Cotidianamente. Bom, se você gostou da análise, não esquece de curtir e de compartilhar com os seus amigos, deixar os seus comentários aí também, tá? E coloquem algumas sugestões de temas também que vocês gostariam de ver em vídeos aí, porque eu tô retomando os vídeos, né? De assuntos mais técnicos da astrologia, tá bom? Um abração para todos e até a próxima, então, até mais.